Durante essa semana, no programa Escola Bíblica, nós estamos vendo o caminho de liberdade, porque nós precisamos viver em paz todos os dias. E no programa de hoje, eu quero dedicar esse momento especial que o Senhor nos deu, o sábado. Não saia daí. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Está no ar o programa Escola Bíblica. Boa noite, tudo bem com você? Chegamos ao nosso último encontro dessa semana. Como é que você está? Como estão as coisas aí na sua casa? Tá tudo bem? Mais ou menos? Você gostaria que estivesse melhor? Tem sido desafiador? Lembre-se que os olhos do Senhor estão sobre sua casa. O Senhor sabe os momentos de alegria, o Senhor sabe os momentos de angústia que você passa e você não está sozinho. O Senhor está disposto a ajudar você. E obrigado por estarmos juntos, por você abrir a sua casa, por você estar ligado com a gente através do YouTube, através da TV, acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui a gente abre a palavra de Deus e a gente analisa os textos bíblicos, a mensagem especial que Deus tem para a nossa vida. Se você não tem o hábito de ler, convido você para que, junto comigo, a gente vá crescendo no conhecimento. Vamos orar a Deus nesse momento? Se você tem um pedido especial, se você tem perguntas, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp, é o 12981091268. 12981091268. A gente tem alegria em poder acompanhar aquilo que está no seu coração. Eu, particularmente, tenho orado pelos seus pedidos. E não esqueça, perguntas e comentários pode mandar aí também a Lídia, que faz parte da nossa produção, que é formada em teologia, dedica tempo, carinho para atender você. Vamos orar? Pai, é hora de abrirmos a Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco nesses momentos. Que o Senhor nos dê iluminação, que a gente entenda. E também, Pai, eu quero pedir uma bênção por cada um dos nossos telespectadores. Que o Senhor esteja com eles, que eles se sintam acolhidos, amados, assistidos por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana, nós trabalhamos os mandamentos. Só vou voltar aqui um pouquinho, né? Eu analisei os mandamentos, o amar a Deus, do 1º ao 4º mandamento, que resume o que está em Mateus 22, 37 e 38, que é uma citação de Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e também analisamos o amar ao próximo, do 5º ao 10º mandamento. Aqui, o meu relacionamento com Deus. Aqui, o meu relacionamento com o próximo. O resultado do relacionamento com o próximo, como eu mencionei, é o resultado do meu relacionamento com Deus. E a gente analisou cada um dos mandamentos. Ontem eu terminei, eu só queria citar aqui o último mandamento, que eu fui bem rapidinho só para resgatar, e a gente vai na sequência. Que é o que está no verso 17, que é o 10º, se a gente colocar aqui em ordem: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o seu servo, sua serva, o seu boi, jumento, nem coisa alguma que pertença ao próximo. Esse é o desejo egoístico, aquele que está ligado ao eu.
É um desejo e está ligado à insatisfação. É interessante se a gente fizesse uma ligação com o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E eu trabalhei isso. Deus é o único que pode me dar a suficiência, ou seja, eu sou completo nele. Por isso ele está dizendo assim: não tenha outro, não se oponha, porque eu é que posso completar o que está em você. Se ele não me completa, aí eu chego ao 10º mandamento, eu querendo me completar. Eu sempre insatisfeito com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho. Não estou dizendo que a gente não deva ter sonhos, tá? Não deva ter propósitos na vida. Não é isso. É que quando Deus não preenche, sempre haverá a insatisfação. E aí, a cobiça, o desejo de querer aquilo que não me pertence. Se a gente vai à queda, quando a gente analisou a queda, não estar suficientemente ligado a Deus fez com que Adão e Eva, mesmo sem tendência para o mal, buscar preencher aquilo que Deus havia dito: não toque. Então, só para ampliar um pouquinho, porque o grande objetivo de Deus é nos trazer suficiência na vida. E como eu mencionei, os mandamentos têm um propósito: viva nesse caminho de liberdade e você vai viver em paz. E hoje, eu não precisaria falar de um mandamento, gastar um programa só para um mandamento, mas eu devo fazer isso. Por quê? Porque, infelizmente, a gente entende mal o 4º mandamento. E por entendermos mal o 4º mandamento, alguns esqueceram esse mandamento, dizem que esse mandamento foi alterado porque o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. Eu queria dizer para você que agora, ao tratar esse mandamento, meu propósito não é te convencer, tá? Não é te convencer. Meu propósito é só tentar dizer assim: esse é o objetivo do mandamento. É aprofundar um pouco mais, porque não é uma prática comum. Eu respeito sua decisão, seu pensar, sua crença, ok. Mas eu só queria que você abrisse o coração para entender um pouquinho esse propósito que é bíblico. Por isso que estou dedicando esse programa a analisar o 4º mandamento. Lembra-te, Êxodo capítulo 28 a 11, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu pedi para sublinhar aqui, está aí na sua tela. Primeiro, o lembra-te. Eu citei já quando eu passei rapidamente sobre o mandamento do sábado. O sábado já havia sido instituído. O Senhor não estava dando algo novo para o povo que havia saído da opressão, da escravidão egípcia. Não estava dando algo novo. E depois, olha só, queria que você analisasse comigo a repetição de sábado, de algo santo, sábado que é do Senhor, que é de Deus. Olha a repetição daquilo que Ele fez, que o Senhor fez. O sábado, aqui analisando, sublinhando essas palavras, é algo que Deus instituiu, Deus colocou. O sábado foi intencional. Foi Deus, não fui eu, não é uma criação humana. E olha, o que está em Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Só para fazer uma ligação do lembra-te, tá? Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera,
descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Só queria sublinhar uma ideia aqui que é interessante. Mais uma vez, Deus é o Criador desse dia e Ele, o texto enfatiza que Ele terminou uma obra, Ele havia terminado algo, toda a criação havia sido feita, o ser humano havia sido criado e agora Deus, terminando, olhando para aquela obra, quando a gente analisou aqui a criação do homem, a gente enfatizou a ideia de que Deus viu que aquilo era bom. Deus terminou isso, completou. E ao completar, Ele disse assim, agora eu vou dar o sábado. Vou dar o sábado. Adão e Eva não haviam trabalhado naquela semana. Eles foram criados naquela semana, no último dia. Eles haviam sido criados. Deus não estava cansado. Adão e Eva não estavam cansados. Deus não estava cansado, porque o Deus não se cansa, a palavra diz. Mas Ele concluiu algo e deixou o sábado como referência da conclusão daquilo que Ele havia feito. Olha que interessante, porque o sábado é uma lembrança sobre a origem humana. Então, quando eu olho para o sábado, eu sei de onde eu vim. Eu estou te apresentando isso, como eu mencionei, não é para te convencer do sábado, tá? Não é. Não é meu objetivo. É só para dizer assim, Deus deu algo para eu olhar e dizer assim, eu sei de onde eu vim. Esse é o primeiro propósito de Deus. Porque Deus criou o sábado antes do pecado. O ser humano não cansaria, mas o ser humano necessitaria de uma referência. E cada sábado que chega, essa é a referência. E a pergunta é, qual o propósito? Por que Deus instituiu o sábado? Isso na semana da criação? Porque ele é um memorial, ele é essa lembrança que o ser humano necessitaria, mesmo se não tivesse pecado. Porque quando eu me volto para a minha origem, eu sei por que eu estou aqui. Estamos falando antes do pecado. É lógico que depois do erro humano, o sábado toma outras proporções, porque ele me leva mais uma vez a olhar para esse Deus e eu vejo a necessidade que eu tenho dele. Isso é profundo. O sábado é uma celebração da obra de Deus. Ele providenciou que o homem necessitava. Necessitava do quê? Da referência de que ele era o Criador, para o homem se voltar para ele como Criador. O sábado hoje é um descanso? É um descanso, porque a gente se fatiga das atividades. Mas o sábado é a lembrança de que eu sou filho de Deus. Não saia daí, eu vou voltar e a gente vai aprofundar um pouquinho mais e você vai ver que Deus te deu um presente, o sábado. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Você sabe que eu tenho procurado desenvolver cada vez mais o respeito por quem pensa diferente de mim. Eu gosto muito de um autor chamado C.S. Lewis e ele tem um livro que eu já li, né, estou relendo agora, que é Cristianismo Puro e Simples. E logo na introdução tem uma metáfora, ele diz assim, a necessidade que a gente tem de aprender é respeitar quem pensa diferente. E ele usa, não sei se eu já falei isso aqui no programa, ele usa a ilustração de uma casa com vários cômodos, o saguão. Aí ele diz assim, talvez você já esteja num determinado lugar da casa, e se alguém está ocupando esse cômodo, ainda está na sala, pensa diferente de você, ou até seu inimigo critica você, ele diz assim,
você tem mais obrigação ainda de orar por essa pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu trato de um assunto como esse, eu estou falando para você que pensa diferente de mim. E mesmo que eu tenha que fale com convicção, né, que isso faz parte da minha natureza também, eu respeito o seu pensamento. E a única coisa que eu sempre digo assim, a gente não pode dizer, eu já sei tudo, ou eu aprendi assim, não vou mudar assim. A única coisa, eu sempre repito essa frase aqui no programa, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Então, se você não consegue entender, ou se alguém disse que não é assim, que não é bem assim, só abra seu coração e analise o texto. Como eu mencionei, não quero te convencer de algo, só quero te mostrar o propósito de Deus para a minha vida ao deixar o sábado. Sabe por quê? Porque quando eu destruo o sábado, eu estou destruindo a obra de Deus. E a maior obra de Deus, a grande obra de Deus, foi a criação do ser humano, a obra-prima. Se eu destruo a referência. Por isso aqui daria um outro programa, se persegue tanto e se trabalha tanto nesse fato de destruir o sábado, de dizer qualquer dia, ou esse outro dia. Por quê? Porque eu tiro aquele memorial, eu tiro aquela lembrança, logo eu vou perdendo essencialmente minha identidade. Vamos lá. Marcos, eu vou usar alguns textos agora do Novo Testamento, só para aprofundar a ideia, como é que Jesus tratou esse assunto quando ele foi questionado. Porque algumas pessoas olham, por exemplo, a postura de Jesus no sábado e dizem assim, Jesus transgrediu o sábado. Não, Jesus não transgrediu. O que aconteceu é que aquele povo que havia recebido o sábado, num segundo momento, nos mandamentos, porque eles já tinham, a humanidade já havia recebido na criação, esse povo tornou o sábado um peso para a vida, muito mais ligado a não deve, não posso, isso não pode fazer, do que Deus criou para a gente desfrutar. O sábado é o dia da alegria, é o dia do prazer. Eu quero reler o que está em Marcos capítulo 2, verso 27 e 28 em diante, tá? E são vários episódios em que Jesus tem determinada atitude e ele é condenado por aquilo. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Eu quero ler aqui, na minha Bíblia, os versos anteriores, rapidamente para você. Marcos capítulo 2, começa lá no verso 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Então advertiram os fariseus, aquele grupo de pessoas assim, que era zeloso com a palavra e crítico daqueles, e condenavam aqueles que não seguiam regras que eles próprios criaram. Por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas Jesus respondeu, nunca lesse o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer? Então, aos sacerdotes, deu também, e também aos que estavam com eles, e acrescentou, agora vem o verso que eu li, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vê o contexto. É um contexto de condenação, de crítica. Eles não estavam trabalhando no sábado. Eles estavam passando pelas searas, eles colheram, comeram e foram criticados por aquilo que eles estavam fazendo. E aí Jesus, nesse verso, está dizendo assim,
O sábado foi um presente que Deus deu, não torne o sábado opressivo. O Senhor estava interessado no ser humano como aquele que precisava ter uma referência para a vida, sempre, para a eternidade. Sempre. Por isso o Senhor estipulou o sábado. Só que vocês estão tornando o sábado um dia de tanta angústia. Eu poderia citar hábitos que eles criaram, não poder cuspir na terra porque regava a terra, ter número de passos, determinados números de passos. Vocês tornaram o sábado um dia ruim. Logo, se perde a referência. De novo, agora no capítulo 3, verso 1 e 2, de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando Jesus para ver se ele curaria no dia do sábado, a fim de o acusarem. Olha só. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Se uniram os dois grupos, os fariseus, aqueles que eram extremamente nacionalistas, e os herodianos, aqueles que diziam que aprovavam a liderança romana diante do povo judeu. Mas eles se uniram com o propósito: tirar a vida do Senhor. Por quê? Porque o Senhor vai dizer que é lícito fazer o bem aos sábados. O Senhor está dizendo assim: se preocupe com o seu próximo todos os dias, todos os dias. Agora, ainda mais nesse dia, por que eu estou transgredindo? Eu estou interessado no meu próximo. Eu poderia usar esses versos para justificar a atitude de Jesus e te convencer de que Jesus não anulou o sábado. Mas eu não preciso dizer isso. Sabe por quê? Porque a gente não encontra isso na palavra. A gente não encontra anulação. Eu estou te mostrando esse verso para dizer que Jesus dá para o sábado, na época em que ele viveu, o verdadeiro significado que eles haviam perdido. Esse é o propósito. Jesus está dizendo assim: esse é um dia de alegria e de prazer. Aproveitem, desfrutem desse dia. Produção, quantos minutinhos eu tenho? Ok. Então eu vou parar por aqui mesmo. Aqui na revista Princípios, a gente tem um tema só sobre o sábado, tá? E eu quero convidar você. Leia. Seu hábito é diferente? A tradição da sua comunidade religiosa é diferente? Leia, busque. Só manda uma mensagem para a gente, é o 12 982 44 44 49, tá bom? Lembra, esse é o nosso WhatsApp, aí você pode receber gratuitamente, tá? Você pode ligar em horário comercial 21 27 31 21 ou pode acessar também o site biblia.com.br. Eu não sei no que você acredita, mas eu respeito o que você acredita. Você está num cômodo diferente, como foi a ilustração? Ok. Mas a única coisa que eu te peço hoje à noite é: por que não abrir seu coração para entender? A observância do sábado, a guarda do sábado, não está ligada a uma placa de uma comunidade religiosa. Não. Como nenhum dos outros mandamentos. Todos os mandamentos são universais. A observância do sábado é um presente que Deus deu para mim e para você, para a gente não esquecer de onde a gente veio. Eu quero orar por isso. Pai do céu, que o Senhor nos ajude a entendermos os propósitos do sábado e que a gente tenha alegria de desfrutar o sábado.
prazer de desfrutar. E que isso contagie nossa família, que esse seja um dia esperado, o dia para lembrar de onde nós viemos, um dia para lembrar de que nós somos criados pelo Senhor. Abençoe cada um dos nossos telespectadores. Eu clamo em nome de Jesus. Amém.